Começando agora, Fofoca do Bem, com Carlos Ribeiro. Conversando, analisando tudo sobre espiritualidade. Então, ouçam agora. Olá, tudo bem? Carlos Ribeiro, novamente no programa Fofoca do Bem, junto com a editora Zona. Todas as semanas estamos com um assunto relacionado à espiritualidade, para alguns até se tornam assuntos polêmicos. Todo ser humano tem esta oportunidade de procurar evoluir, procurar crescer. É esse o objetivo nosso, de muitos profissionais, para que você não fique estagnado, para que você não aceite tudo que falam para você sem que você coloque em prática. Claro, você tem que também correr atrás, tem que mostrar realmente que tudo aquilo que falamos através do ensinamento de Mokichi Okada é realmente verdade. Você tem que colocar em prática para que sua vida, como foi feita a vida de muitos, com mudanças para melhor. Isso que é interessante, relacionado com doenças, com conflitos e com problemas financeiros também. Hoje vamos trazer um assunto muito interessante, que é para você que é curioso, para você que tem um espírito de busca, para você que quer aprender um pouco mais de um assunto que você não aprende em escola nenhuma, para você, até instituições aí religiosas nunca te ensinaram, nunca te passaram essas informações através do ensinamento de Mokichi Okada, porque foram revelações divinas na década de 30 que Mokichi Okada recebeu lá no Japão. Como meu amigo Luiz, vou citar ele novamente, ele está pedindo insistentemente para que eu fale um pouco quem foi Mokichi Okada. Eu estou estudando aí, porque realmente para falar de Mokichi Okada um programa só não dá. Então tem que ser por etapas. Desde quando começou, quando ele levava uma vida normal, de comerciante, depois faliu, inclusive ele era ateu, ele não gostava de instituição religiosa nenhuma, até chegar aonde ele chegou, que também você pode encontrar hoje facilmente na internet, nas redes sociais. Você já pode encontrar muitas coisas sobre Mokichi Okada, ou conhecido como Meishu Sama, o homem da luz, tá certo? Olha, este ensinamento aqui, ele tem mais ou menos, deixa eu ver aqui, umas 2 folhas. Ele está no Alicerce do Paraíso, volume 2, nas páginas 60 até 62, tá certo? Olha o título desse ensinamento: os elementos fogo, água e solo. Para quem já fez o 2º grau aí, o nível médio, para quem já estudou a faculdade, já ouviu falar muito desses elementos. Mas aqui ele vai mostrar que através desses elementos se constitui o nascimento e o desenvolvimento de muitas coisas que existem no nosso planeta. Então fique ligado, pare tudo que você estiver fazendo, ouça o que eu vou ler e na medida do possível a gente vai passar aquilo que entendemos, tá certo? Então vamos lá? Título: os elementos fogo, água e solo. Tudo que existe é composto de 3 elementos básicos: o nascimento,
e o desenvolvimento de todas as coisas depende da energia desses três elementos: o Sol, a Lua e a Terra. O Sol é a origem do elemento fogo, a Lua, a origem do elemento água, a Terra, a origem do elemento solo. Pronto, esse primeiro parágrafo eu acho que não tem nenhuma dúvida. Parágrafo curto, de fácil entendimento. Então, aonde ele afirma que existe esses três elementos, né? O Sol, a Lua e a Terra, que através desses três elementos se forma uma energia aonde se transforma, se desenvolve muitas coisas em nosso planeta. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. As energias do fogo, da água e do solo movem-se, cruzam-se e fundem-se em sentido vertical e horizontal. Verticalmente significa que no céu, a Terra, há três níveis: o Sol, a Lua e a Terra. Isso pode ser claramente observado por ocasião do eclipse solar. O céu é o mundo do fogo, centralizado no Sol. O espaço intermediário é o mundo da água, centralizado na Lua. A Terra é o mundo do solo, centralizado no globo terrestre. Horizontalmente significa a própria realidade em que nós, seres humanos, estamos vivendo na face da Terra, ou melhor, o mundo material, constituído do espaço e da matéria. A existência da matéria é perceptível por meio dos 5 sentidos do homem, mas por algum tempo o espaço foi considerado vazio. Com a evolução da cultura, nele se descobriu a existência do meio matéria, digo provisoriamente meio matéria, conhecido como ar. Entretanto, nesse espaço em que até há pouco se pensava existir apenas o ar, identifiquei a existência de mais um elemento, denominei-o de espírito. Esse é mais um outro parágrafo, um pouquinho mais extenso, aonde ele fala que as energias do fogo, da água e do solo movem-se, se cruzam, se fundem-se em sentido vertical e horizontal. Aí ele diferencia no sentido vertical, que significa o céu, a terra e o sol. O céu é o mundo do fogo, onde ele centraliza no sol. E o espaço entre o sol e a terra, esse espaço intermediário, é o mundo da água, centralizado na lua. E a terra é o mundo do solo, centralizado no globo terrestre. Até aí não tem nenhuma dúvida. Ele divide, né, vertical e horizontal, como eu falei agora há pouco. E na forma horizontal significa a própria realidade que nós, seres humanos, estamos vivendo na face da Terra. Ou melhor, o mundo material, que é o mais fácil de compreensão, é tudo aquilo que enxergamos e acreditamos na sua existência. É também o mundo em que nos nossos 5 sentidos utilizamos, compreendemos melhor. Aonde ele acrescenta mais um elemento, além desses 3 que eu citei, é o elemento aonde nesse espaço existente, onde se encontra o ar, através da cultura, através de estudos, se acreditava ser um espaço completamente vazio, e aonde ele se identificou a existência de mais um elemento, como eu disse aqui agora há pouco, aonde ele denominou de espírito. Então, continuando mais um parágrafo, onde ele vai falar de algumas religiões que trabalham, né, com relação à espiritualidade. Tem meios hoje, né, principalmente, de estudarmos e até acreditarmos nesse mundo invisível. Então, continuando aqui, algumas religiões falam sobre o mundo espiritual,
sobre espírito dos vivos, sobre espírito dos mortos, sobre encostos, etc. As setas e médios também falam a respeito dos espíritos. Com a evolução da ciência espiritual nos Estados Unidos e na Europa, as pesquisas sobre o assunto estão em franco desenvolvimento e até certo ponto podemos crer nas explanações de obras como Rainbow, da autoria do Sir Oliver Joseph Lutz, de 1851 a 1940, e Exploration the Spiritual World, do Dr. Ward. Mas o objetivo do meu estudo situa-se num campo completamente diverso. Olha aí, vocês já perceberam que o meu inglês é fantástico. Então ele cita algumas obras aqui, né? Estudos feitos nos Estados Unidos e na Europa. Bom, isso naquela época. Hoje, é claro, tem diversos autores, tem diversas obras, muito mais, que fala sobre o mundo, a ciência espiritual. Então ele citou alguns casos aqui que acho que até nos dias de hoje muitas pessoas espiritualistas procuram através dessas obras, para que possamos realmente, né? Como eu sempre venho batendo o martelo, não estou querendo empurrar a força que vocês têm que acreditar no mundo invisível, no mundo espiritual, em espírito, mas que ao mesmo tempo crie-se um ponto de interrogação. Poxa, mas tem algumas coisas que não tem sentido, ou você já nunca percebeu isso? Poxa, que explicação podemos dar, né? Bom, os nossos estudos, o ensinamento Boki de Okada, ele vem falar do mundo espiritual, que é muito maior, na qual, através desse mundo espiritual, a nossa vivência aqui no mundo material, ela pode ser feliz ou infeliz ao mesmo tempo. Aí vai depender do entendimento de cada um, da busca de cada um desse mundo invisível. A partir do momento que você utiliza esse mundo espiritual a seu favor, para a sua vida se tornar uma vida paradisíaca, através dos estudos, com certeza você chega a estes resultados. Eu vou citar um ponto, por exemplo, que alarma a todos nós, seres humanos, que são as doenças. Os senhores já devem ter ouvido falar de doenças que a medicina, a ciência hoje, apesar de tantas pesquisas, apesar de muitos tratamentos, não consegue chegar no ponto final, não consegue numa melhora, numa descoberta de uma doença gravíssima, quando ela se trata de doença espiritual. São muitas. Então, só nesse ponto, a gente podemos, parar para refletir. Eu estou falando para aquelas pessoas que não acreditam em nada. Para quem já acredita, para quem já estuda, parabéns. Porque a cada dia que passa, cada mês, a cada ano, se vocês tiverem uma percepção um pouquinho mais aguçada, vocês estão percebendo que o planeta está mudando, a natureza está trazendo algumas respostas que o próprio homem e a própria ciência não conseguem descobrir. Nada melhor do que parar agora, já começar falando, não existe esse negócio, não, tá tarde para mim aprender. Não, porque eu também comecei depois dos meus 40 anos, entrar nessa era descoberta do mundo espiritual, que é fantástico. E aquela pessoa que falar que já aprendeu tudo, está mentindo para o senhor, para a senhora, porque é um mundo tão fantástico. Então a todo momento aparecem novas descobertas com relação às nossas vidas, com relação ao próprio planeta.
Enfim, eu vou citar um exemplo que está na mídia essa semana, um fato desagradável que aconteceu, por exemplo, no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que está em todas as mídias nacionais e internacionais. Eu já fiz um programa a respeito dos incêndios. Eu não me lembro qual programa que foi, mas eu posso voltar a falar, porque pessoas que não estudam a espiritualidade mais profundamente, é fácil dizer, como a mídia vem dizendo, que correu essa semana, infelizmente, aonde se perdeu muitas coisas preciosas da antiguidade. Então, é fácil você relatar para quem não é espiritualista a parte elétrica. Não quero dizer que essas coisas não somatizam, não ajudam a propagar o fogo. É uma coisa muito mais profunda que muitas pessoas, infelizmente, ainda não conseguem enxergar. Por que não conseguem enxergar? Porque é uma coisa invisível. Mas é mais fácil você apontar que foi um fulano que não cuidou daquilo direito, como devia ter cuidado, com as obras que teriam que ter sido feitas. Tem diversos pontos que estão analisando. A polícia agora vai pesquisar qual foi a fonte desse incêndio que acabou completamente com o prédio, porque era um museu fantástico. Então, inclusive, mostrou o telhado. Há pouco tempo teve uma reforma, mas tinha muitas coisas que ainda estavam a desejar com relação a obras elétricas, enfim. Mas, no fundo, por detrás de tudo isso, tem o porquê, tem o motivo. Já está surgindo alguns pontos para quem é espiritualista, para quem capta as coisas mais profundamente, além daquilo que você consegue enxergar, que é a parte material. São pensamentos, sentimentos que foram envolvendo aquele prédio. Sim, porque quando você habita um local, seja público, na sua própria residência, quando você tem pensamentos negativos a todo momento, aquele clima pesado, onde existe também corrupção aos montes, onde tem pensamentos só negativos, isso vai formando uma nuvem que não se cria de um dia para o outro. Eu estou falando desse modo, como se diz, simplório mesmo, para que as pessoas tenham facilidade de entendimento. Vai se criando uma nuvem escura em cima da sua casa ou de um departamento público, em locais até de instituições religiosas também. Se um dirigente utiliza, por exemplo, donativos ou dízimos para outra finalidade, então vai formando esses movimentos negativos, porque são leis divinas. Os senhores conhecem, por exemplo, a lei da causa e efeito, a lei do retorno. Tudo que você planta, você colhe. Você já deve ter ouvido várias vezes essas palavras. E realmente elas são verdadeiras, mesmo para você que não acredita. São verdadeiras. Então vai formando essas nuvens escuras que ocasiona o incêndio. Mas por quê? Você pode me perguntar, mas o que esse incêndio vai trazer de benéfico? Nada mais é um dos meios de limpeza que acontece tanto na atmosfera, limpeza através de tempestades, que acontece com a natureza, com o vento, já falei também, justamente para limpar. Então o incêndio também é um dos fatores que vem para purificar, para limpeza desse local, para começar do zero. Outros exemplos que é mais fácil de entendimento do senhor: países que já se envolveram com guerra,
geralmente se extermina tudo, acaba com tudo, mas olha esses países hoje, Alemanha, Itália, esses países hoje, como eles são economicamente, a educação, são países desenvolvidos, mas por quê? Passaram por um processo de limpeza, que foi a guerra, precisou vir esse elemento para eliminar, para limpar. É o caso da doença no nosso corpo. Ela veio justamente para purificar aquelas toxinas que você já vai adquirir no seu corpo. Esse ensinamento para falar dos elementos fogo, água e solo, acabei saindo, desviei um pouco do assunto para falar que está na mídia, como outros que já surgiram, um fato relevante, enorme com relação a incêndios principalmente. Os senhores poderão pensar duas vezes o porquê acontece desse incêndio. Não simplesmente falar que foi uma vela acesa ou falar que foi uma corrente elétrica mal feita, porque isso é tudo a parte visível, a parte fácil de entendimento, é a parte onde você pode encontrar culpados mais facilmente. Mas às vezes pode existir diversos culpados, não é um só não. Para formar esse exemplo, eu estou falando desse incêndio porque está agora na mídia, mas pense em outros, diversos fatores de diversos elementos humanos que vai somatizando, que forma essas tragédias, tanto com relação a incêndios, mas também com essas tragédias que a gente vê com relação à natureza. É muito mais fácil você estudar, mesmo você hoje não acreditando em nada, mas você com relação ao mundo espiritual, respeitar esse mundo que hoje com certeza ele nos guia, tanto que ele pode nos ajudar, como também dependendo do que você for, do que você acreditar, pode acabar até te prejudicando. Então, mas naquele sentido de você abrir os olhos, de você não como castigo, mas no objetivo abrir a sua mente e fala, pô, você está indo no caminho errado, não foi isso, você não veio nesse mundo para passear, para trabalhar, você tem uma missão, cada um de nós tem uma missão. Façam essas perguntas, da onde eu vim, para que eu vim aqui e para onde eu vou. Façam essas 3 perguntas para os senhores. Questione as pessoas, por exemplo, que estão um pouquinho acima de entendimento dos senhores. Pergunta, mas da onde eu vim? Eu era espírito? Como que eu era? Eu era um nada? Nós, seres humanos, somos considerados a melhor obra divina que Deus criou, além da terra? Será que nós somos pequenininhos? Será que nós viemos assim mesmo, realmente do nada? Somos feitos só de carne, osso, mais nada? Então, né, eu falo assim, às vezes eu fico um pouco duro, porque eu também já passei por esse processo, né? Não cheguei a ponto de não acreditar em Deus, mas às vezes a gente parte por um caminho ou pratica atos, mas não, sem pensar 2 vezes o que vai acontecer lá na frente. Isso acontece com todos nós, mas quanto mais cedo você procurar aprender e estudar a espiritualidade, melhor será para a sua vida, com certeza. Então vamos lá, fugir do assunto. Olha, esse programa está envolvido com 2 assuntos hoje. Já acho que empolguei por causa dos elementos que fala aqui, fogo, água e solo. Então já entrei nessa parte dos incêndios. Então vamos lá, continuando. Por princípio, o elemento da matéria é o solo. Qualquer pessoa sabe que toda a matéria surge do solo e retorna ao solo.
O elemento água, que é meio matéria, procede da lua, está contido no ar. O espírito, entretanto, não é matéria nem meio matéria. Irradiado do sol, é imaterial. E por esse motivo, sua existência até hoje não foi comprovada. Resumindo, o solo é matéria, a água é meio matéria, o fogo é imaterial. Da união desses três elementos surge a energia. Cientificamente, quer dizer que os três, como partículas atômicas infinitesimais, tão pequeninas que estão além da imaginação, fundem-se e agem conjuntamente. Eis a realidade do universo. Portanto, a existência da umidade e a temperatura adequada para a sobrevivência das criaturas do espaço em que respiramos são decorrentes da fusão e harmonização do elemento fogo e do elemento água. Se o elemento fogo se reduzir a zero, restando apenas o elemento água, o universo ficará congelado instantaneamente. Ao contrário, se restar apenas o elemento fogo e o elemento água se reduzir a zero, haverá uma explosão e tudo se anulará. Os elementos fogo e água unem-se com o elemento solo, e dessa união produz-se a energia que dá existência a todas as coisas. Por essa razão, o fogo, pela sua natureza, arde em sentido vertical e a água corre em sentido horizontal. O fogo arde pela ação da água e a água se move pela ação do fogo. Mais um parágrafo extenso, mas olha, então voltando desde lá, comecinho, onde ele afirma o elemento água, que é meio matéria, procede da lua e está contido no ar. O espírito que ele falou, outro elemento que ele descobriu, não é matéria nem meio matéria, é irradiado do sol, é imaterial. Por isso que a sua existência até hoje não foi comprovada, difícil compreensão. Então tudo aquilo que não conseguimos enxergar realmente fica mais difícil entendermos e acreditarmos. E que a união, aqui que vem a ponto essencial para vocês estudiosos, para vocês cientistas, aqui está a informação verdadeira de todos os resultados existentes hoje no planeta, na Terra, na vida. Da união desses três elementos surge a energia. Cientificamente, quer dizer que os três, como partículas atômicas infinitesimais, tão pequeninas que estão além da imaginação, fundem-se e agem conjuntamente. Eis a realidade do universo. Portanto, a existência da umidade e a temperatura adequada para a sobrevivência das criaturas no espaço em que respiramos são decorrentes da fusão e harmonização do elemento fogo e do elemento água. Então, justamente com essa fusão, podemos entender alguns fatores que existem nesse universo, onde ele fala que se o elemento fogo se reduzir a zero, comece a imaginar se o planeta realmente não existisse, por exemplo, o elemento fogo, como seria esse planeta? Restando só o elemento água, o universo ficaria congelado. Com certeza, sem esse elemento fogo, o planeta, o universo, ficaria congelado. Agora imagina ao contrário. O elemento água se reduzir a zero, haveria uma explosão e tudo se anularia por causa da intensidade do calor. Então, olha a importância que é esses três elementos: o fogo, a água e o solo. E o melhor, entender
que a fusão, a soma desses três elementos e que formam a energia. Como o meu programa, eu procuro evitar de citar nomes de religiões, inclusive a qual eu pertenço. Todos nós que tem já este conhecimento, deste ensinamento do Quinto Okada, eu falo todos nós para aqueles que seguem a religião aonde nasceu os ensinamentos do Quinto Okada. Então, todos esses membros, mulheres, homens, crianças, têm esse conhecimento de uma fonte que transforma, uma fonte que muda a vida de qualquer ser humano, e através dessa fonte sabemos que é uma somatização desses três elementos que até então, quando foi revelado esses ensinamentos no Quinto Okada, ensinamentos divinos, até então ninguém tinha esse conhecimento. Faltava um elemento fortíssimo para nós, dessa instituição, pudéssemos realmente transformar, além das nossas vidas, transformar e mudar a vida das pessoas às quais ajudamos. Então, está dentro desse ensinamento esses três elementos que ele nos ensina. Como surgiu essa energia, essa fonte geradora, aonde muda, começando pelo seu espírito, pela limpeza, pela purificação do seu espírito. Aí começam as mudanças, tanto com relação às doenças, tanto com relação aos conflitos e tanto com relação ao financeiro. Quando eu recebi o convite do meu amigo Francisco, da editora Zona, não foi para comparar uma religião com outra, não foi para rebaixar uma religião ou outra, ou colocar outra religião acima de todos. Não foi nesse sentido, e sim no sentido desses ensinamentos que eu nunca tinha ouvido falar em lugar nenhum, em religião nenhuma, porque eu passei por algumas, não todas. Nasci numa determinada religião, não aprendi coisas que eu venho aprendendo hoje, muito menos na escola, não tem como. Vamos continuar, porque senão esse programa vai ficar em 2 horas. Não era esse o objetivo, mas uma coisa vai puxando a outra, vai vir em mente alguns assuntos que eu acho relevantes, então eu me estendo. Bom, desde a antiguidade o homem é considerado um pequeno universo, porque o princípio acima se aplica ao corpo humano. Isto é, o fogo, a água e o solo correspondem respectivamente ao coração, ao pulmão e ao estômago. O estômago digere o que é reproduzido pelo solo. O pulmão absorve o elemento água. O coração, o elemento fogo. Sendo assim, podemos compreender porque esses órgãos desempenham um papel tão importante na constituição do corpo humano. Entretanto, até hoje, o coração é visto apenas como um órgão bombeador do sangue, o qual, cheio de impurezas, é levado ao pulmão para ser purificado pelo oxigênio. Assim, ele é tido unicamente como órgão do sistema circulatório, pois se desconhece por completo a existência do elemento fogo. Como dissemos, o estômago digere o alimento, ou melhor, o elemento solo, digerido pela boca. O pulmão aspira o elemento água pela respiração, e o coração absorve o elemento fogo pelas contrações cardíacas. Portanto, a febre que sobrevém quando se adoece tem por finalidade dissolver as toxinas solidificadas na parte enferma e o calor necessário ao corpo, isto é,
o elemento fogo é absorvido no mundo espiritual pelo coração. Isso quer dizer que as contrações cardíacas são movimentos bombeadores por meio dos quais esse elemento é retirado do mundo espiritual. O aumento das contrações cardíacas, ou melhor, da pulsação, antes de surgir a febre, deve-se à aceleração da aspiração do elemento fogo. Os calafrios que se tem na ocasião são motivados pelo desvio de calor necessário ao processo de purificação, e assim provisoriamente diminui-se a quantidade de calor que mantinha a temperatura do corpo. A diminuição da febre significa o fim do processo de dissolução das toxinas. Sendo assim, a temperatura do corpo é resultante da aspiração incessante do elemento fogo do mundo espiritual por meio do coração. Daí mais um parágrafo aonde se dá uma aula sobre medicina. Aqui está a fonte, o segredo, por exemplo, das doenças, a qual já falamos em outros programas, apesar que eu cito, acho que em todos os programas eu falo um pouco das doenças, mas aqui está respostas, o porquê, o surgimento, por exemplo, da febre, que a maioria das pessoas morre de medo. Acredita-se que vão partir para o mundo espiritual quando você atinge uma febre altíssima, não é verdade? Sendo que a febre é um processo onde se aquece naquele determinado ponto onde o seu corpo precisa ser purificado, precisa ser limpo. Então, naquele determinado ponto, o calor é muito mais intenso. Mas esse processo da febre é necessário. Esse elemento fogo é necessário para o seu corpo humano, porque através desse calor da febre é que dissolve as toxinas do seu corpo, aquilo que você adquiriu durante algum tempo, né, alguns anos talvez, devido às toxinas que você adquiriu com a má alimentação, devido às toxinas que você adquiriu com os remédios que você toma, que são necessários. Não estou falando que você tem que parar de tomar remédio agora, mas que você vem tomando há anos. Então são toxinas, têm a necessidade de ser dissolvidas do seu corpo. Mas como? Aí que vem o processo divino, aí que vem a criação divina que Deus nos concedeu, que o ser humano infelizmente está marchando pelo lado contrário. Temos entendimento que a febre vai nos matar. Qual é a solução? Então, você entendendo o processo dos elementos, o porquê surgiu, será que foi tudo por acaso? Será que é invenção de Mokichi Okada? Distrair para nos levar para outro entendimento? Para acreditarmos na sua religião? Será que é isso? Por que não? Você pode pensar, quanto mais você duvidar, quanto mais você tiver essas dúvidas, mas que você corra atrás para esclarecer a verdade, aí sim você vai ser um grande homem, um grande descobridor. Será um homem feliz com as respostas, com os resultados que irá obter lá na frente. Quando você duvidar, quando você falar, espera aí, que o Carlos está falando que a febre é bom para nós, para o nosso corpo, é piada. Então, minha gente, às vezes eu confesso que falar desse assunto eu me emociono. Por quê? Porque eu sou a prova viva quando se relaciona pelo menos com a doença. Os conflitos, o financeiro, eu ainda estou em trabalho, em processo de crescimento, de evolução. Eu não sou uma pessoa financeiramente próspera ainda.
ou se não conflito, às vezes tem um ou outro, mas já diminuiu bastante, porque tem conflitos que também são necessários dentro da nossa família para limpeza também. É aquele processo que eu te falei. Existem diversos tipos de purificações, de limpezas que são necessárias, só não pode haver exagero. Olha a importância que é este ensinamento. Quando você absorve, quando você entende linhas por linhas. Se não entendeu, volta de novo o áudio do nosso podcast, onde você irá ouvir o ensinamento novamente. Mas o que significa essa parte que eu não entendi, que você leu aí? Me explica melhor. Se eu também, o Carlos, não puder explicar melhor para você, eu vou procurar pessoas acima de mim para que eu possa repassar para você essas dúvidas. Mas é interessante, a partir do momento que eu criei, junto com a Editora Zona, este programa, foi justamente para acender aquela luzinha ali no fundo do túnel, porque muitas pessoas estão sofrendo, ou alguém que você conheça está sofrendo muito. Então, por quê? Porque ela própria criou esse sofrimento. E o pior, ela não entende como sair desse sofrimento. Não saber, não encontrar saída. Então, vamos procurar entender melhor por que acontecem as coisas dentro de nós, seres humanos, por que acontecem certas coisas nas ruas, por que estão acontecendo fatores com as pessoas hoje com relação à criminalidade, por que estão acontecendo coisas que estão aumentando a corrupção. Por que muitos fatores estão acontecendo mais fortemente do que há 10, 20 anos atrás? Vamos entender o porquê. Porque existe uma força por detrás de tudo isso que envolve, que nos move para todo, ou para o bem ou para o mal, infelizmente. Mas qual o caminho que você vai escolher? O bem ou o mal? Eu prefiro o lado, por mais que não existe esse negócio de é tarde. Quanto mais cedo você aprender, melhor, é claro. Mais você vai ter tempo de usufruir de coisas boas para sua vida e para sua família. Então, é com muita alegria eu faço, até quando não sei, de ler esses ensinamentos e procurar entender, explicar, né, melhor, para que você que nunca ouviu, principalmente, e nunca imaginou muitas coisas que foi falado através desse ensinamento, entendo, porque até eu também há poucos anos não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Mas hoje, lendo, relendo, entendendo o porquê, acontece comigo, acontece com o vizinho, acontece com o outro, falei, peraí, não é que tem um ponto de verdade? Mas por que será que é o ponto de verdade? Então, vamos questionar, vamos duvidar mesmo. Quanto mais você duvida, se tiver aquele espírito de busca, mais você vai ser grandioso. O seu espírito vai se levar de uma maneira explosiva, vai subir. Olha, você pode ter perdido 40, 50 anos da sua vida, mas a partir do momento que você fala, peraí, eu quero saber isso aí a fundo, o porquê que acontece. E se eu fizer isso, é verdade? Vai mudar a minha vida ou não? Questione. Vocês falem para mim se mudou, não mudou, se adiantou, não adiantou. É claro que vocês talvez vão encontrar de sabores, coisas que a princípio, no começo, as pessoas vão falar, peraí, você é um louco, peraí, que é isso? Isso é normal. Isso eu já ouvi diversas vezes. Então, mas quando você começa a mudar a sua vida para melhor, as pessoas começam já a acreditar. Realmente, espera aí, existe alguma coisa por detrás que move tanto a alegria como a infelicidade nossa. Não viemos aqui à toa. Enfim, fugir novamente do ensinamento que eu vou
terminar agora com o último parágrafo. Mas este que foi lido aqui agora, que fala, eu achei interessante, que fala do coração, que fala do pulmão. Vamos encerrar aqui. Também o pulmão absorve incessantemente através da respiração o elemento água do mundo atmosférico, e por essa razão, além do volume de líquido ingerido pela boca, a água existente no corpo humano também é absorvida em grande parte por intermédio dos pulmões. É graças a esse processo que, tão logo a pessoa falece, imediatamente sua temperatura cai, o corpo fica gelado e perde a umidade. O sangue coagula e o cadáver começa a secar. Explicando melhor, com a morte, o espírito separa-se do corpo carnal e entra no mundo espiritual. Como desaparece o espírito, que é o elemento fogo, a parte líquida solidifica-se. Em outras palavras, o espírito retorna ao mundo espiritual, a parte líquida ao mundo atmosférico e o corpo carnal ao solo. Aí fechamos com chave de ouro esse ensinamento fantástico. 3, 4 parágrafos resume quase a vida toda, a existência desse planeta, os movimentos, o porquê, o sentido das coisas. E só neste mostra muitas coisas que nós não conhecíamos, não tinha pelo menos um entendimento. Fala até no momento que você parte para o mundo espiritual, o porquê que o corpo fica gelado, porquê que o sangue coagula, porquê que o cadáver começa a secar. Aqui nesse ensinamento você começa a entender melhor. Se você quer entender mais profundamente, pode-se ler outros ensinamentos. Possamos acreditar que realmente existe um espírito dentro do nosso corpo. Então, quando nós morremos, ele separa do nosso corpo, o espírito desaparece. Aí você entende o porquê a carne, o nosso corpo, ele toma medidas que todo mundo já conhece. Então, ele fecha aqui, ele fala que o espírito retorna ao mundo espiritual, retorna à sua casa, e o corpo carnal ao solo, para onde todos nós, a não ser aquela pessoa que resolve partir para a cremação. Mas mesmo assim, da cremação, o pó que sobra, ele vai para algum lugar. Tem pessoas que jogam em jardins, outras que preferem jogar no mar. A importância desses 3 elementos, o fogo, a água e o solo, do lado espiritual desses elementos. Entendemos os elementos fogo, água e solo do lado material, o sol, a lua, a terra, conseguimos enxergar, é matéria. E do lado espiritual, do lado invisível, esta força é muito maior do que você imagina. É o que move tudo, é o que funde, é o que somatiza e que cria essas energias transformadoras, tanto nós, dos seres humanos, como do universo. Tá bom? Queria pedir desculpa porque fugi em alguns momentos deste ensinamento. Então, mas de qualquer forma, queria agradecer a todos mais uma vez pelo programa Fofoca do Bem, aqui junto com a Editora Zona, este podcast relacionado com a espiritualidade, aonde a minha fonte são os ensinamentos de Boquete Okada, aonde eu procuro de uma maneira ou de outra deixá-los com um melhor entendimento do lado espiritual, não só da matéria. Temos esse entendimento desde a partir do momento que nascemos, que enxergamos,
Então passamos a acreditar muito mais na matéria do que o mundo espiritual. Desvirtuamos, fugimos um pouco quando vamos crescendo, é normal, na adolescência, vamos curtindo, vamos partir para o lado da diversão, enfim. Então quando chega uma certa idade, que aí vamos retornando à nossa casa. Então é normal procurarmos uma instituição religiosa a que estudamos melhor, procuramos livros, procuramos até filmes, fontes que mostram dessa existência, que é a existência do mundo espiritual. Mais uma vez agradecendo a sua audiência, ao meu amigo Francisco de Assis, da Editora Zona. A todos vocês, vá lá na plataforma iTunes ou Podomatic e baixe os nossos programas, tá bom? E eu prometo voltar na próxima semana com mais um assunto relevante relacionado à espiritualidade. Abraços, beijos, fui. I've been a walking heartache, I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as the storm rolls through. And I need you. Acabamos de apresentar Fofoca do Bem, com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade. More here than what we're seeing, a divine conspiracy.